Bom dia, igreja. Bom dia. Que a graça e a paz de Deus possa estar no coração de cada um de nós. Amém? Bom dia, Nádia. Bom dia, professora Paula. Bom dia, igreja. Bom dia você também que nos assiste. Louvado seja Deus por mais uma manhã estarmos juntos para adorar a Deus. E que o Senhor continue falando profundamente ao nosso coração, assim como já falou conosco na madrugada, e você que vai estar aí nos acompanhando. E nós queremos te convidar a fazer uma oração, se colocar de joelho aí onde você está, para falarmos com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela alegria de estarmos vivos, por termos a Bíblia, termos o espírito de profecia e termos irmãos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos criou como seres sociáveis. E agora te agradecemos pela grande família que está aqui na escola, mas que está espalhada por todo esse mundo. Que nessa hora possamos nos unir como filhos do Senhor e buscar de Ti, Senhor, o batismo do Teu Santo Espírito neste início de um novo dia. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, nosso louvor, que possa ser purificado pelo sangue de Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, que bom que outra vez você está aqui conosco. Nós ficamos muito felizes cada vez que nós podemos fazer esse culto ao vivo, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que assistem e nós queremos mandar um abraço especial para você. Não tem como falar o nome de cada um, mas nós agradecemos e que o Senhor te abençoe muito nesse dia, porque sempre que a gente começa o dia com Deus, Ele diz que vai nos instruir, nos ensinar no caminho que devemos seguir. Então, há sabedoria do céu para cada um de nós. Amém? E a gente começa louvando a Deus. É tão bom cantar ao Senhor, louvar. E hoje, ao falarmos ali sobre o Elias e o novo Elias, né? Eu pensei que a gente poderia cantar Vamos Dar a Mensagem ao Mundo, porque nós precisamos continuar levantando a bandeira de Emanuel, mesmo num mundo em que há tantas idolatrias atuais, né? Vamos cantar juntos? Vamos dar a mensagem. Para dar a mensagem ao mundo, a gente precisa ter essa mensagem no coração. Verdade. Então, chegou o momento da gente fazer o quê? Isso, de recitarmos o verso. E queremos convidar você a ir para, junto conosco, falarmos Mateus 7, do 6 ao 15. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 7, do 6 ao 15. E no 3 vamos falar junto. Nádia, sabe que enquanto eles abrem aí, sim, eu sei que o verso dessa semana é grande, pode ter muita gente que possa ouvir a voz do inimigo dizendo assim, é muito grande, vai aprender não. É muito grande, ixi, não dá para aprender não. Queremos te dizer que dá sim, dá para aprender. Nós já estamos na 21ª turma, é isso, professora? É isso, né? 21ª. E desde a primeira turma que a gente aprende verso. Então, já tivemos aí 21 turmas que passaram pelo verso de Mateus 7, do 6 ao 15, falaram e aprenderam. Então, se outras pessoas aprenderam, você pode aprender, tá bom? Quando vier o pensamento, não vai aprender não, é muito grande, você vai dizer, eu posso todas as coisas, porque é Cristo que me fortalece, amém? Então, nós vamos falar juntos, nós vamos aprender a guardar essa mensagem tão linda no nosso coração. Então, 1, 2, 3. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que,
pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Mateus 7, do 6 ao 15. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, do 6 ao 15. Amém? Glória a Deus. E esse é um momento... Bom dia. Bom dia. Louvado seja Deus por esse louvor que com toda certeza falou ao seu coração e também falou ao meu. E agora nós temos a chance de abrirmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você que está em casa, nossos queridos, Cláudia, Mônica, o meu xará, irmão João, pegarem a Bíblia de vocês e abrirem aí no livro de 1 Reis. Hoje a nossa leitura nos direcionou a 1 Reis, capítulo do 20 ao 22, não é isso? Acompanhado de uma leitura espetacular do livro Profetas e Reis, o capítulo 14, no espírito e virtude de Elias. Essa mensagem de Deus, através deste capítulo, é uma mensagem muito poderosa e, com toda certeza, uma mensagem que serve para mim e para você. E eu queria convidar já você aí, está com a sua Bíblia aberta, você aí de casa que já pegou a sua Bíblia, a juntos nós orarmos e pedirmos a ajuda do Espírito Santo. Então, vamos orar juntos? Nosso Deus e nosso bom Pai, Senhor, o que seria de nós se não tivéssemos a Ti? O que seria de nós se não pudéssemos orar, se não tivéssemos as instruções da Tua palavra? Como que nós andaríamos e viveríamos neste mundo? Nós queremos, Senhor, louvar o Teu nome porque temos a Ti, porque temos chance de orar, porque temos oportunidade de abrir a Tua palavra e estudá-la, e tudo isso são bênçãos que o Senhor tem nos dado. E nós queremos, neste momento, sermos abençoados através da Tua palavra. Queremos que o Senhor fale, que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos repreenda e nos corrija. E assim, Senhor Deus, o Senhor fazendo isso conosco, nós queremos pedir também que o Senhor nos dê um coração manso e submisso para ouvir a Tua voz e atender a Ti. Nós nos entregamos ao Senhor, confiando que esta oração ela sobe diante de Ti por causa de Jesus Cristo, por causa do sangue que foi derramado lá naquela cruz. E por isso nós oramos confiantes de que o Senhor não somente ouvirá, mas também atenderá, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí nessa jornada de estudo sobre a vida de Elias, e hoje nós temos uma parte muito importante para falar da vida de Elias. Mas antes de nós falarmos da vida de Elias, nós temos que finalizar a vida de Acabe. Hoje, na leitura do livro de 1 Reis, do capítulo 20 a 22, nós encontramos os últimos momentos da história da vida de Acabe. E a história final da vida de Acabe é uma história muito surpreendente, porque eu pergunto para você, o que se espera de alguém que viveu algo como Acabe viveu? Alguma vez na sua vida você já viu fogo descer do céu? Você nunca viu? Acabe viu isso. Ele presenciou isso. Alguma vez você viu na sua vida um homem abrir a boca e dizer assim, não vai chover por 3 anos e meio, e não chover? Você já passou por essa experiência? Acabe passou por essa experiência. Você já viu a seca, como Acabe viu a seca profetizada pela boca de Elias, viu o fogo descer do céu, depois viu a chuva cair, porque Elias disse, agora vai chover, corre. Você já passou por uma experiência como essa? Acabe vivenciou todos esses extraordinários de Deus.
Mas todas essas ações sobrenaturais, todo esse extraordinário, não foi suficiente para quebrar o mau caráter construído por Acabe. Tudo isso, todo esse sobrenatural, todo esse evento apoteótico não foi suficiente para quebrar o mau caráter construído por Acabe. O sobrenatural de Deus não venceu os hábitos de covardia que Acabe tinha. E é isso que nós vamos ver nesses últimos capítulos. Isso nos faz refletir demais, porque quantas vezes nós ficamos esperando os extraordinários, nós ficamos esperando aquela poção mágica que vai vir do céu e, de repente, nós vamos ser diferentes de tudo aquilo que estávamos acostumados a ser. E a vida de Acabe vem nos mostrar que não é assim que acontece uma mudança e uma transformação. Se você está perdendo as batalhas do dia a dia, não espere que o extraordinário vá mudar a sua vida. E quantos de nós hoje, vivemos na espera da poderosa chuva do Senhor sobre nós, para que essa chuva nos mude, sendo que se nós não mudarmos hoje, não adianta esperar chuva nenhuma, essa chuva não mudará a nossa vida. Então, nós estamos vendo aí que Acabe recebeu, além do Carmelo, outras oportunidades de Deus, como, por exemplo, nós vimos aí no capítulo 20, quando o rei da Síria se levanta contra Acabe e Deus, de maneira misericordiosa, entrega o rei da Síria na mão de Acabe. Só que Acabe faz o quê com o rei da Síria? Ele liberta o rei da Síria, ele não mata, ele poupa. E Deus fala assim, não era para tu ter feito isso, não. Eu entreguei ele na tua mão para tu exterminá-lo. E nesse momento Acabe mais uma vez desobedece a Deus e não usufrui da graça e da misericórdia que Deus estava ofertando para a vida dele. E o resultado qual é? O profeta diz o quê para ele? A tua vida será no lugar da dele. O Senhor libertou o rei, então agora você morrerá no lugar dele. Acabe vai muito triste para casa. Mas Deus ainda é gracioso e ainda dá chance e misericórdia para a vida de Acabe. Só que aí nós vamos ver, no capítulo 21, que Acabe agora se interessa por algo. Ele se interessa por uma vinha, por uma terra. E isso não tem nenhum problema, não é assim? É pecado se interessar por terras? É pecado querer comprar uma terra? Não é. Ele foi até o dono da terra e falou, eu quero essa terra, eu quero comprá-la. Só que o dono da terra, Nabote, disse, não posso, meu senhor, não posso. Essa é a terra dos meus pais, a herança que eu recebi dos meus pais, não posso vendê-la. Isso é herança de família. E Acabe bem conhecia a lei do Senhor, de que não se podia vender terras de herança. E aí, então, Acabe aceita isso bem tranquilo. O que acontece? Acabe não aceita isso. Acabe vai chateado para casa. Vai para casa cheio de bico, porque Acabe tinha um caráter mimado. Acabe não tinha um caráter de alguém que tinha aprendido a vencer na vida. Ele tinha aprendido a ter os seus desejos todos satisfeitos. E aí, quem que toma a posição de ajudar ele? Aquela que sabia muito bem o que queria, Jezabel. Tu não é rei? Ah, pois eu vou provar que tu é rei. E ela escreve cartas no nome do rei, proclama um jejum e manda matar Nabote, acima de testemunhas falsas. E assim acontece, Nabote morre. Imagina a vida de um justo ceifada. Nabote morreu, e agora então Jezabel fala, vai lá, toma a terra, que a terra é tua. E ele vai lá e diz, oba, se alegra porque Nabote tinha morrido e agora a terra era dele. Só que Elias é chamado para repreendê-lo. E a repreensão de Elias é um tanto interessante, porque quando Elias aparece para Acabe, aqui no capítulo 21, no verso 20, Acabe pergunta assim para Elias, já me achastes inimigo meu? Como que Acabe enxergava Elias? Inimigo. E ele disse, achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o mal, aquilo que é mal perante ao Senhor. Você já se vendeu de novo, Acabe. Você é fraco, você é um covarde, você está de novo associado com as misérias com Jezabel. De novo você está se vendendo. Não foi suficiente o que já vivemos juntos? Não foi suficiente aquilo que Deus já mostrou e evidenciou na sua vida? Você já se vendeu novamente para praticar o mal. E ali Elias dá a sentença, toda a tua casa será destruída. Toda a casa de Acabe seria destruída.
Você já parou para pensar finalizar uma vida assim? Alguém que poderia ter tido uma história tão diferente, um rei em Israel, alguém que tinha poder, status, mas, infelizmente, o caráter predominou. E o caráter era ruim. E o final da vida de Acabe foi a morte, e ele morreu por causa das suas rebeliões contra o Senhor, porque ele não conseguia vencer a si próprio. E isso traz lições tremendas para a nossa vida. Nós precisamos parar para refletir se estamos seguindo o mesmo caminho de Acabe, se estamos vencendo ou perdendo diariamente, se estamos vencendo as pequenas batalhas que temos passado no nosso dia a dia. E hoje o nosso estudo do capítulo 14 vem exatamente nos trazendo isso no livro Profetas e Reis. Que perigo é não despertar agora, porque nós corremos o perigo de não despertarmos nunca se não despertarmos agora. O dia que nós temos para aproveitar é o dia de hoje. E se hoje nós não despertarmos, quem nos garantirá que amanhã despertaremos? Quem nos garantirá que amanhã mudaremos de vida se hoje nós não estamos conseguindo mudar? Não há garantia nenhuma. Se hoje nós não estamos sendo vitoriosos, qual garantia temos de sermos vitoriosos amanhã? E hoje nós vamos aprender aqui no estudo do capítulo 14 exatamente isso, porque a história de Elias é um tipo. Dentro da teologia cristã, existem duas nomenclaturas interessantes, o tipo e o antítipo. O tipo representa ali a sombra, algo que aponta para uma realidade. O antítipo é a realidade. Quando João Batista dizia assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo que o Cordeiro era um tipo do verdadeiro Cordeiro, que era Cristo Jesus. A história de Elias, o Elias histórico, é um tipo daquilo que nós, o terceiro Elias, viveremos nos últimos dias da história desta terra. E eu quero analisar com você qual era o quadro que nós tínhamos então na história do Elias histórico. Qual era o quadro? Nós tínhamos um rei apostatado, casado com uma mulher de uma religião que não era a religião do povo de Israel. Então, nós encontramos aqui o poder civil representado pela vida de Acabe e o poder religioso representado pela vida de Jezabel. Um casamento antinatural. Porque quem já viu casar um crente com um descrente? Não é assim? Mas nós estaremos vendo que isso vai se repetir futuramente. Então, nós temos aqui um casamento estranho, um casamento do poder civil com um poder religioso apostatado. E quando o poder civil se une com o poder religioso apostatado, gera perseguição, gera apostasia. Primeiro gera apostasia, depois gera perseguição. Então, nós vemos que esse casamento de Acabe com Jezabel trouxe ao reino de Israel uma apostasia nacional. E o que é apostasia? O que é apostasia? Misturar o santo com o profano, rejeitar a Deus. Apostasia. Eu consegui dividir a apostasia em 3 grupos, pelo menos aqui na minha cachola. Primeiro grupo, aquele que serve a Baal de maneira declarada, como era Jezabel e os profetas de Baal. Aqueles que servem a Baal achando que estão servindo a Deus. Existem pessoas que se enganam, que servem a Baal e está achando que está servindo a Deus, está enganado. E existem aqueles que servem a Deus, mas não têm o seu caráter transformado e, por isso, representa a Deus muito mal. Isso também é apostasia. Servir a Deus, mas servi-lo de maneira sem ter o seu caráter transformado, isso também é uma apostasia, porque você representa a Deus do jeito errado. Foi o que aconteceu na vida dos fariseus. Eles serviam a Deus, mas eles serviam a Deus de um jeito errado. E com isso eles representavam a Deus de maneira egoísta. Isso também é uma apostasia. Então nós estamos vendo a nação de Israel apostatada. E para resgatar essa nação, Deus levanta um profeta. E esse profeta tinha uma severa repreensão.
Esse profeta foi levantado para dar uma severa repreensão. E por ter essa severa repreensão, ele era perseguido. Esse era o quadro do Elias histórico. Vivendo em meio a uma apostasia geral, e ele tendo que ser fiel a Deus e repreender a apostasia. Aí eu quero ler com você o primeiro parágrafo do livro, porque o primeiro parágrafo do livro, a senhora White nos traz essa informação. No primeiro parágrafo, um pouco mais ali para o meio do parágrafo, você vai encontrar a frase que começa assim, ó, a história está se repetindo. Essa história que eu acabei de dizer para vocês, de um casamento antinatural, de uma união antinatural, de uma apostasia nacional, ela está se repetindo. De que forma? O mundo hoje tem seus Acabes e suas Jezabéis. O presente século é tão verdadeiramente um século de idolatria como aquele em que Elias viveu. Pode não haver nenhum altar externamente visível, pode não haver nenhuma imagem sobre que os olhos repousem. Contudo, milhares estão seguindo após os deuses deste mundo. Quais são os deuses deste mundo? Riquezas, fama, prazeres e agradáveis fábulas que permitem ao homem seguir as inclinações do coração não regenerado. Multidões têm uma errônea concepção de Deus e seus atributos e estão servindo a um falso Deus. Então, nós vemos aqui que a senhora White previu aqui que no século presente, no qual nós estamos vivendo hoje, haveria também uma apostasia geral, onde as pessoas estariam seguindo riqueza, fama, prazeres e agradáveis fábulas. Deixa eu te perguntar para você, nós estamos vivendo em tempos assim? Nós estamos vivendo em tempos assim, mas esses tempos piorarão. Se tornará pior essa apostasia que está sendo dita aqui. Quando se tornará pior? Quando houver a união estranha entre poder civil e poder religioso apostatado. Quando houver essa união, aí nós veremos de fato uma apostasia aprofundada, onde as pessoas não terão mais nenhum tipo de respeito e nem mais se haverá direito humano, direito pela vida e tudo mais. Então, nós estamos vendo que o mundo atual está seguindo esse passo. E está seguindo esse passo pelo nome da liberdade, pelo nome da independência. Queridos, se você abrir o seu Instagram, se você abrir as suas redes sociais, se você abrir os canais de comunicação, as coisas que você mais vai ver hoje são conceitos deturpados sendo ensinados e vivenciados pelas pessoas. Conceitos que você chega a olhar assim e dizer assim, meu Deus, como que alguém pode acreditar nisso? Como que alguém pode conduzir a sua vida dentro disso daqui? Ontem eu estava vendo o Instagram e eu vi lá a nova febre agora dessa doença que o pessoal pensa que é bicho. E aí eles se vestem de lobo, se vestem de cabra e andam pelo meio da rua como se fossem animais. E um dos rapazes que achava que era cabra, ele dizia assim, que a vida humana era muito estressante, que quando ele viu os animais, ele viu que os animais tinham uma vida mais simples, mais em paz, e ele decidiu que queria ser uma cabra. Então, nós estamos vivenciando exatamente esse tipo de geração. A geração que trocou as informações. E essa geração que pensa que está vivendo dentro da liberdade, que é viver aquilo que quer, aquilo que acredita que é o certo, é a mesma geração que desacredita da Bíblia. É a mesma geração que olha para esse livro e fala assim, isso aqui é arcaico, isso daqui é retrógrado. Para que eu vou viver isso daqui? A Bíblia é machista. Para que eu vou seguir esses princípios que desatualizados? É a mesma geração que banaliza a palavra de Deus. É a mesma geração que enfrenta conflitos emocionais, doenças emocionais e que vive em constantes rebeldias.
apostasia, porque abandonaram os mandamentos do Senhor. E eu quero dizer para vocês que o estudo de hoje nos trouxe exatamente esse vislumbre, essa visão de que o plano de Satanás é tão sutil que muitas pessoas estão seguindo esse plano e não estão se apercebendo. O plano de Satanás, muitas vezes, não é escancarado, não é aberto. Embora que hoje as coisas estão tão escancaradas que eu me surpreendo que algumas pessoas não enxerguem. Mas a ausência da Bíblia faz isso. A ausência da Bíblia causa cegueira espiritual. As pessoas não conseguem enxergar aonde estão e nem para onde estão indo. Mas o plano de Satanás, ele é muito sutil. E é por isso que a palavra de Deus diz que se os eleitos não se atentarem, eles também serão enganados. E como que é essa sutilidade? Eu não sei se dá para subir mais um pouco, Cleiton, o microfone. Qual é a sutilidade, então, do plano de Satanás? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, só para você entender o que eu estou querendo dizer para você. 1 Reis 18, o verso que é o 17. 1 Reis, capítulo 18, é aquele encontro de Elias com Acabe. Nós estamos aí retrocedendo um pouquinho da história, para você entender uma coisa. 1 Reis 18, verso 17, quando Acabe se encontra com Elias, Acabe diz assim, ó, vendo-o, tu, o perturbador de Israel? Veja, Acabe está fazendo uma pergunta para Elias. Ah, você apareceu, o que está perturbando Israel, o que está trazendo incômodo para o povo? Aí Elias dá uma resposta bem pontual. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Por que Acabe estava perturbando a Israel? Porque deixastes o mandamento do Senhor e seguistes os Balaíns. Qual era a razão da perturbação? Porque Acabe tinha deixado o quê? Os mandamentos do Senhor. Você deixou de seguir os mandamentos do Senhor. Pergunta, quais mandamentos Acabe tinha deixado de seguir? Quais mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha feito outros deuses? Sim, tinha. Quais mandamentos mais? Professor? Casou errado. Perfeito. Esse mandamento específico que Acabe quebrou, que era, vou colocar no não adulterarás, porque ele se colocou num julgo desigual. Não adulterarás, não tomarás para ti uma mulher que seja pagã, uma mulher que seja de um povo que não serve ao Senhor. Acabe quebrou esse mandamento de Deus e por isso por isso que ele teve outros deuses, por isso que ele deixou o nome do Senhor, por isso que ele transgrediu os outros mandamentos. Porque primeiro ele se envolveu errado com uma pessoa que ele não deveria se envolver. Perceba que os mandamentos que Acabe quebrou foram mandamentos de relacionamento. Ele quebrou mandamentos de relacionamento. E olha que interessante, relacionamento de casamento e relacionamento com Deus. Eu quero que vocês pensem nesses mandamentos que Acabe quebrou, porque são exatamente os mandamentos quebrados que o Elias, o terceiro Elias, terá que restaurar nestes últimos dias. Se você voltar um pouco para o Éden, lá no Éden foi dado 2 mandamentos muito importantes. Você sabe quais são os 2 mandamentos, Matânia? Quais foram os 2 mandamentos importantes dados lá no Éden? E que saíram dos portais do Éden? O sábado, mais, e o casamento correto. Deus deu esses mandamentos lá no Éden para a humanidade. Esses mandamentos não foram dados para um povo específico. Não foram dados apenas para os judeus. Esses mandamentos foram dados para a humanidade. O se relacionar corretamente com Deus e se relacionar corretamente com o sexo oposto. Veja que coisa interessante. E agora Elias está repreendendo Acabe e dizendo, você violou esses mandamentos. Você abandonou o Senhor. E o livro é bem claro em dizer que o sábado, a guarda do sábado, protegeria o povo de Israel contra a idolatria. Como que Acabe, então,
começou a adorar Balaíns? Com certeza Acabe começou a transgredir o sábado do Senhor. Já não mais guardavam o sábado no povo de Israel, porque o sábado apontava para um Deus criador e redentor. Se eles estivessem guardando o sábado, eles não teriam abandonado o seu Senhor. Então, nós estamos vendo Acabe violando mandamentos de relacionamento. Olha que coisa interessante. Quando você vai para a página 91, aqui o meu pelo menos é na página 91, o parágrafo que começa durante a dispensação cristã, nós vamos ver o plano sutil de Satanás, que está ganhando cada vez mais força, tanto no meio cristão, como também no meio não cristão. Olha aí o parágrafo que começa durante a dispensação cristã. Veja o que está dizendo aí. Ó. Durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado, do quarto mandamento, um objeto de ataque especial. Ele fez isso na época de Acabe? Sim. Na dispensação cristã, ele fez o mesmo investimento. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus, capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele. Porém, em seu lugar, um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem este dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o sétimo dia. Através de meu representante, engrandecerei a mim mesmo. O primeiro dia será exaltado, e o mundo protestante receberá este sábado falso como genuíno. Através da não observância do sábado que Deus instituiu, levarei sua lei ao menosprezo. As palavras, um sinal entre mim e vós, por todas as vossas gerações, farei que se prestem para o meu sábado. Assim o mundo tornar-se-á meu. Você entendeu isso daqui? A gente vai continuar lendo o parágrafo, mas você entendeu que estratégia poderosa? Porque se ele mexia no dia que identificava Deus como Criador e Redentor, ele mexeu em todas as outras coisas. E olha que interessante, aqui diz que ele mudando isso, fazendo com que todos adorassem no dia de domingo ao invés do sábado, o mundo tornar-se-ia dele. Porque o domingo leva as credenciais dele e não de Deus. Eu serei o governador da terra, o príncipe do mundo. Controlarei assim as mentes sobre meu poder, para que o sábado de Deus seja um objeto especial de desprezo. Um sinal. Um sinal? Eu farei a observância do sétimo dia um sinal de deslealdade para com as autoridades da terra. As leis humanas serão tão rígidas que os homens e mulheres não ousarão observar o sábado do sétimo dia. Pelo temor de que lhe venham a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Nós estamos há pouco tempo de vivenciar o que está escrito aqui. Na realidade, a nossa sociedade tem caminhado dia após dia para esse cenário aqui, onde Satanás tomará domínio desse mundo, porque um dia será levantado como o dia de adoração, o domingo. E assim Satanás dominará o mundo inteiro. Quando isso acontecer, queridos, Deus terá que levantar um profeta. Deus terá que levantar um antítipo de Elias histórico. Deus terá uma mensagem de repreensão para uma apostasia geral. É isso que nós vamos ver aqui na página 93. Se você for um pouquinho mais à frente, nós vamos ver um parágrafo que começa assim: na consumação da obra de Deus na terra. Olha o que esse parágrafo nos diz. Na consumação da obra de Deus na terra, a norma de sua lei será de novo exaltada.
A falsa religião pode prevalecer. A iniquidade se generalizará. O amor de muitos esfriar. A cruz do Calvário pode ser perdida de vista e as trevas, como um manto de morte, pode espalhar-se sobre o mundo. Toda a força da corrente popular pode ser voltada contra a verdade. Trama após trama pode ser formada para aniquilar o povo de Deus. Mas na hora de maior perigo, o Deus de Elias levantará instrumentos humanos para dar uma mensagem que não será silenciada. Nas populosas cidades da terra e nos lugares onde os homens têm ido mais longe em falar contra o Altíssimo, a voz de severa repreensão será ouvida. Corajosamente, homens indicados por Deus denunciarão a união da igreja com o mundo. Com fervor chamarão os homens e mulheres para que voltem da obediência de uma instituição de feitura humana para a guarda do verdadeiro sábado. Temei a Deus e dar-lhe glória, proclamarão a toda a nação, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Com esse texto em mente, eu quero que você abra sua Bíblia em Malaquias, porque você precisa entender que obra é essa que o terceiro Elias vai fazer. Lá em Malaquias, capítulo 4, vai falar exatamente da obra do terceiro Elias. O Elias que será levantado nos últimos dias. E se você conseguiu aí abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, nós vamos ler a partir... Eu quero ler primeiro o verso 5, depois a gente lê esse outro verso que eu estou pensando. Olha só o verso 5, o que diz. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que ele fará? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja que antes do grande e terrível dia do Senhor, o profeta Elias será levantado com uma obra. Qual é a obra? De unir o coração dos pais e dos filhos. Ou seja, gerar unidade de pensamento, porque há divergência de pensamentos, há divergências de conceitos. Nós não vimos isso no início do estudo? De que o mundo chegará a conceitos tão deturpados contra a palavra de Deus, que haverá essa desarmonia de entendimento sobre Deus. Mas a obra do terceiro Elias é gerar unidade de pensamento a respeito de Deus. Como que Elias vai conseguir fazer isso? Como que o terceiro Elias vai alcançar essa unidade de pensamento? Olha o verso 4. O verso 4 diz assim: lembrai-vos da lei de quem? Meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e... A obra do terceiro Elias é relacionada ao quê? A lei de quem? A lei de Deus. Agora, olha que interessante. O verso começa com que verbo? Lembrai-vos. O meu Antônio está fazendo assim para mim. Ó. Qual mandamento começa com lembrai-vos? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A obra do terceiro Elias é lembrar a humanidade que Deus é o Criador. Afinal de contas, o que está em Apocalipse 14? E vi outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha o quê? Para pregar. E a toda a nação? O que ele dizia? O que ele dizia? Temam a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. E faça o quê? Qual é o mandamento que nos manda adorar a Deus, porque Ele é Criador? A obra do terceiro Elias é lembrar a humanidade do sábado do Senhor. O dia esquecido, e que nos leva à verdadeira adoração, e que nos leva ao cumprimento de todos os outros mandamentos. Essa é a nossa obra. Enquanto o mundo entra numa terrível de uma apostasia, nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia,
O remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus tem a responsabilidade de se levantar e proclamar a guarda dos 10 mandamentos do Senhor, especificamente sobre o sábado do Senhor. A minha pergunta para você aí de casa, e para você também que está aqui sentado, você faz parte desse povo? Não estou perguntando se você é batizado na igreja adventista. Nem estou perguntando se você é missionário. Estou perguntando se você faz parte desse povo. Porque fazer parte desse povo é diferente de apenas se batizar. Porque o parágrafo que eu vou ler agora para você, ele evidencia uma coisa muito importante que você precisa analisar a sua vida. E com isso nós vamos, então, encerrar o estudo de hoje. Olha o que diz aqui no parágrafo que começa: não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. Está lá mais para o final. O meu está na página 93. Você aí de casa, pega aí esse parágrafo e eu vou ler com você. Não está longe. Gente, vamos dizer amém? Não está longe. Não está longe, glória a Deus. Não está longe o tempo quando virá a prova a cada alma. A observância dos falsos sábados será imposta sobre todos. A controvérsia será entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Os que passo a passo, presta atenção, os que passo a passo têm se rendido às exigências mundanas e se conformado a mundanos costumes, então, render-se-ão aos poderes existentes, em vez de sujeitarem-se ao escárnio, ao insulto, às ameaças de prisão e morte. Para um pouquinho aqui antes da gente continuar. O texto está sendo claro. Os que passo a passo, pouco a pouco, estão se rendendo, estão se moldando, se acostumando com as coisas que estão sendo presenciadas no mundo hoje, não suportarão o escárnio, a perseguição, por causa do nome de Jesus. Por causa do sábado do Senhor. Não suportarão. E ela continua dizendo o seguinte: nesse tempo, o ouro será separado da escória, a verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparente e fictícia. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Os que têm cingido os ornamentos do santuário, mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão então na vergonha de sua própria nudez. Por isso que eu fiz a pergunta se você faz parte do povo do Senhor. E essa pergunta só você pode responder. Ninguém que olha a sua vida por fora pode dizer se você faz parte do povo do Senhor. Só você e Deus sabe se você faz parte. Porque nós temos uma aparência. E a aparência diante de Deus não significa nada. Deus está chamando você hoje a aceitar a reforma na sua vida. Porque Elias foi sim um reformador. Mas era porque ele tinha uma vida reformada. Elias não comia o que ele queria. Elias não se vestia do jeito que ele queria. Elias não vivia onde ele queria. Nem fazia o trabalho que ele queria. Elias era totalmente envolvido e conduzido por Deus. A vida de Elias era uma reforma. E muitas vezes a gente se engana que quando Deus nos levanta, Ele nos levanta para reformar a vida dos outros. Mas quando Deus nos levanta, Ele nos levanta para reformar primeiro a nossa vida. E você está sendo chamado para fazer parte deste povo. O povo que vai se levantar e vai ficar fiel diante da apostasia nacional e vai proclamar os mandamentos de Deus. Mas você só vai conseguir isso se hoje a sua vida for reformada. Se hoje você aceitar a educação do Senhor na sua vida. Se você, dia após dia, tem rejeitado os conceitos de Deus, tem rejeitado os princípios da palavra dele, não pense que você será um Elias no meio de uma grande apostasia. Por isso que eu disse que existe um terceiro grupo dentro da apostasia. O grupo que serve a Deus, mas não tem um caráter transformado. E eu preciso que você pense, o seu caráter está sendo transformado dia após dia?
Você se sente, quando você deita à noite, você fala assim, ufa, hoje eu pareci mais com Jesus. Ou você deita à noite e fala, poxa vida, hoje eu não consegui de novo. Hoje, de novo eu perdi nisso daqui. De novo eu caí nisso daqui. De novo isso aqui me venceu. E a pergunta que Deus tem para mim, e foi a pergunta que Ele fez para mim nesse estudo hoje, e eu vou fazer também para você, a pergunta que o Senhor Deus me fez, está em 1 Reis, capítulo 18, no verso 21. E diz assim, ó, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar na gangorra entre obedecer a Deus e fazer sua vontade? Entre seguir o que Deus fala ou se aculturar ao que o mundo diz? Até quando? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Se o Senhor é Deus na sua vida, então segue o que Deus está dizendo. E aí Deus te levantará como um reformador. Queridos, que Deus alcance isso na nossa vida. Que o Senhor faça isso na nossa história. Eu sei que existe um trabalho grande que Deus quer fazer e realizar na nossa vida. E se nós permitirmos, Ele fará com toda certeza. É o desejo do Senhor. Que esse seja também o desejo do nosso coração. E eu quero convidar você, nesse momento, a nos ajoelharmos diante do Deus de Elias e orarmos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, Senhor, diante de uma história como essa, de fato, só nos resta, Senhor Deus, clamar pela sua misericórdia. Quão distante muitas vezes nos enxergamos, Senhor Deus, dessa realidade tão poderosa que era a vida de Elias. Mas eu sei, Senhor Deus, que dentro da fragilidade humana, o Senhor é o nosso poder. Não existe poder nenhum em nós. É o Senhor que é o poder. E nós queremos nos apossar desse poder. Nós queremos, Senhor Deus, que a nossa vida seja envolvida em tamanha santidade e reforma, que esse poder habite em nós. Pai, o Senhor tem uma obra para realizar nesse mundo e o Senhor quer nos usar. E eu sei que muitas vezes o Senhor não nos usa porque muitas vezes nós não queremos. E nós queremos suplicar, Senhor, neste momento, que o Senhor subjugue a nossa natureza. Assim como o Senhor subjugou a Elias, quando ele estava naquele grande conflito emocional, o Senhor abrandou a natureza dele, o subjugou, e assim, então, ele pôde novamente ouvir a tua voz. Nós queremos também que o Senhor nos subjugue, que o Senhor nos abata, e assim o nosso coração seja mansamente guiado por ti, Senhor Deus, para que assim assumamos a nossa posição diante deste mundo, e assim com coragem e sem nenhum temor, nós venhamos proclamar os teus mandamentos e a fidelidade a ti, Senhor. Que essa fidelidade habite em nosso coração no dia de hoje, para que então assim possamos ensinar a verdadeira fidelidade. Peço a tua bênção, Senhor, sobre quem está em casa, as pessoas que têm pedido oração, que o Senhor os alcance com a tua graça e com a tua misericórdia, e que os teus propósitos, Senhor Deus, os teus planos de salvação e redenção se cumpram na história da vida de cada um que está em casa e também na nossa. Nós nos entregamos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. E foi muito bom estar com vocês. E um bom dia.